E, por fim, e aí já direcionando ao final desse meu comentário a pergunta para a Cláudia, né, é que a gente, de fato, analisa, principalmente uma empresa grande como a Petrobras, mas acredito que outras grandes empresas também tenham a mesma dificuldade, a gente vai ter que remodelar internamente, né, processos, enfim, recursos, olhando justamente essa nova realidade. Então, a gente vai ter que fazer o mapeamento dessas. Primeiro, a gente está trabalhando nessa questão legislativa, vamos trabalhar claramente a sociedade, vai trabalhar junto com a Receita Federal na regulamentação, assim esperamos, para a gente trazer uma regulamentação a melhor possível nesse primeiro momento, mas já tentando trabalhar com mapeamento, né, de operação internacional entre parte relacionada, principalmente aquelas que não eram previstas na legislação anterior, né, ou na legislação em vigor até a medida provisória. A gente tem algumas operações que não eram capturadas, né? Reestruturação de negócios, grande parte dos intangíveis, né? De difícil aplicação no passado, ou era dúbio, mas agora está claro que precisa ser seguido. Enfim, garantias, né? Vários tipos de transação que são feitas, são usuais, mas que não eram capturadas para fins de transferência, agora são. A gente vai ter que fazer esse trabalho de escolha de método, estudo de preço-transferência, procedimentos de testagem, redefinição de política de preço-transferência internas, né? Então, a gente tem um trabalho bastante elevado aí nas companhias para a gente se adaptar. E aí, nesse sentido, eu faço a pergunta para a Cláudia, se a Receita Federal enxerga como viável, né, que nós consigamos tornar essa medida provisória facultativa, né, em 23 e 24, e a gente apenas torná-la cogente em 25, para que esse período de adaptação, que a gente possa, com tranquilidade, trabalhar a regulamentação, que seja uma regulamentação aí o melhor possível, e também fazer com que as empresas, os contribuintes, consigam se adaptar a essa nova modelagem diante de tudo aí que eu expus para você, Cláudia. Então, por favor, se você pudesse tecer os seus comentários sobre isso, eu agradeço. Uhum. Obrigada, Bruno, pela pergunta, né? Vou tentar abordar essa questão e vou aproveitar para fazer alguns comentários em cima de alguns pontos também que você levantou da medida provisória, que sem dúvida, né, a gente sabe que é uma proposta, né? A gente pode, claro, discutir tecnicamente, ver como é possível aprimorá-la, né? Sem se distanciar do que se propõe a medida, né? Como foi bem lembrado aqui. Em relação a essa questão do prazo, nós notamos que tem a demanda para prorrogar por mais um ano. Aqui nos causa logo a primeira preocupação que é em cima do ponto que o Gustavo colocou, do Foreign Tax Credit, né? Nós estamos conversando com o Tesouro, porque, veja bem, os Estados Unidos, quando ele faz a análise do sistema brasileiro, ele não olha empresa a empresa. Você optou, então teu imposto eu deixo compensar. Ele olha o sistema. O sistema é aderente? A questão é, quando você tem eles vão enxergar essa opção, né, como um grande safe harbor, e aí verificar se isso distorce ou não, se isso torna aderente ou não. Nós temos uma preocupação deles entenderem que não torna aderente o sistema como um todo, né? Então, essa é uma preocupação da gente prorrogar por mais um ano, e por isso que na medida provisória a gente deixou claro, já com essa preocupação da documentação, nós botamos um dispositivo autorizando a Receita Federal a postergar o prazo para que fosse, então, nesse momento de transição, dado maior tempo, maior período para essa preparação, né? Então, por isso que a gente o fez de uma forma expressa na medida provisória. Mas aí eu quero voltar para o outro ponto que eu já comentei. Me causa estranheza, assim, né? Poxa, mas será que as empresas multinacionais, a própria Petrobras e as demais,
ela já não tem essa documentação, porque, como eu falei, né, certamente na outra ponta da transação, a não ser que nós estamos falando em transação com paraíso fiscal, e aí eu imagino que talvez não tenha documentação, porque nós sabemos que muitos paraísos fiscais sequer têm regras de imposto de renda, então não teria sentido ter preço de transferência, mas qualquer operação com Holanda, Áustria, Inglaterra, qualquer outro tipo de operação, essa documentação, toda essa análise, ela já foi feita, né? E aí eu quero voltar aqui que, na verdade, na nossa visão, para as multinacionais, o compliance ele tende a reduzir. A regulamentação, né, ela, como a gente se propõe, inclusive discutindo com as empresas, ela vai aderir a esse padrão internacional e a ideia é justamente que a documentação ela seja aderente de forma que você possa utilizar a mesma documentação. Então, a gente entende que talvez não tenha esse problema do compliance. Mesmo com essa ampliação, você está certo, a gente ampliou o escopo objetivo da norma, porque a gente só pegava importação e exportações de bens, direitos intangíveis, estão pegando outras situações. Mas os outros países, né, certamente já exigiam um compliance em relação à reestruturação, a todos os intangíveis daquilo que a gente não alcança, né? Então, por um lado, a gente entende que a regra brasileira está mudando, mas ela está mudando para ser aderente, né? Então, a gente talvez gostaria de discutir melhor esse aspecto, se realmente há uma dificuldade tão grande, principalmente quando a gente fala nas multinacionais, né? Um outro aspecto aqui, passando para outro aspecto que você comentou do APA, né? Nós introduzimos, né, a possibilidade da Receita instituir. Agora, não me parece, eu não conheço nenhum país do mundo que tenha prazo para responder o EPA. Eu fiz um estudo, porque no meu mestrado eu gosto muito desse tema e me dediquei. Eu não vi nenhum país. O que eu vi foi ao contrário, sabe? Era país. Olha, se eu não responder até tal período, então é porque não foi aceito. Se eu não responder em 1 ano, eu acho que era 2 anos, não sei se era Colômbia, era algum país aqui da América do Sul, que falava que então eu não aceitei o APA, né? E isso a gente achou que não era interessante, né? O que eu vi que a média mundial de resposta no APA é por volta de 2 anos, um APA unilateral, tá? Então, você colocar 360 dias me parece pouco factível, né? Agora, a ideia, como a gente propõe o APA, em termos de regulamentação, seria importante ter primeiro uma conversa com o contribuinte, primeiro para a gente entender o problema e ver se é o melhor instrumento para aquilo que se propõe o contribuinte, se de fato um APA. E isso, certamente, antes dele apresentar toda a documentação, né? Então, teria essa, digamos assim, uma fase que muitos países têm, que é uma pré-reunião, para identificar se o melhor regime, realmente a melhor medida seria um APA. E aí, a partir disso, você aceitando, veja bem, o contribuinte está protegido, porque ele não pode ser autuado naquele período sobre esse tema, né? E ele tem até o final da conclusão do APA, ele faz o recolhimento da forma que ele entende que é correto, parecido com a consulta, né? E depois tem um prazo para ajustar de acordo com o que foi acordado, né? Então, me parece que não há, assim, ele não fica desprotegido tendo esse efeito, né? O APA parecido com a consulta, né? Aqui lembrando que no caso do APA a gente deixa claro que a Receita não é assim, digamos, um direito, porque você tem que, de fato, identificar quais são as operações que elas são mais adequadas para o APA, porque isso vai demandar uma equipe especializada, trabalhando com o contribuinte 1 ano e meio, talvez 2 anos, para vir com esse acordo ao final, né? Então, por isso que a gente
talvez não me pareça que precisa ter esse prazo, né? E veja, é interesse da equipe da Receita Federal concluir o mais rápido possível, porque você vai dar segurança para o contribuinte e segurança para o fisco. Eu deixo de ter que fiscalizar aquele contribuinte, né? Eu fazendo só verificações se está de acordo com o que foi relatado e do que foi acordado por APA. Em termos também do downward adjustment, o que acontece? Poucos países adotam, mas isso me parece que não está em linha com a guideline em geral, né? O que a gente permite na legislação, e que me parece que endereça esse teu ponto, é o ajuste compensatório, quer dizer, ao longo do ano, eu posso fazer o ajuste espontâneo, que é para aumentar, e você tem razão. Quer dizer o quê? Que eu, na contabilidade, considerei um preço e eu verifiquei que, pelo preço, o arm's length seria um pouco maior, então eu faço esse ajuste espontâneo. O ajuste compensatório ele pode reduzir aquele que você faz ao final do ano, né? Se você registra na tua contabilmente um preço e depois você verifica que a tua contraparte, às vezes até com informações futuras que você não tinha naquele momento, você verifica que a precificação que você praticou ela está acima do arm's length, você pode fazer isso via ajuste compensatório, ajustando ali essa transação em termos da contabilidade, né? E fazendo refletir todo esse aspecto. Se você faz o ajuste espontâneo, Bruno, aí não tem a questão do ajuste secundário dos juros, né? Porque o ajuste secundário ele tenta só trazer para a mesma situação aquela diferença, quer dizer, o outro efeito que você tem quando você tem a utilização de um preço que não é arm's length. Quer dizer, além de você ter uma dedução do imposto de renda maior, porque você praticou um custo maior, você também tem esse efeito do teu financeiro ter saído para a tua parte relacionada no exterior. E aí esses juros justamente para você compensar, digamos assim, essa perda financeira que a empresa no Brasil teve, que ela precisou eventualmente até se capitalizar pegando empréstimo, porque ela ficou sem aquele financeiro. Então, você tenta ajustar esse efeito, né? Se você fez o ajuste espontâneo ou compensatório, você não tem a questão do ajuste secundário, seria eventualmente numa autuação, né? Eu vi que tem algumas emendas, né, que também criticam essa questão dos juros fixo, mas justamente os juros fixos é para você evitar entrar no looping, né? Senão, se eu botar os juros tem que ser arm's length, quer dizer, aí você acaba tendo dois problemas, né? Então, essa que foi assim, um aspecto que a gente tratou, né? Mas é claro que isso tudo pode ser discutido e nós estamos abertos e temos acompanhado as emendas para ver eventual aprimoramento, né?